Eu cumprimento as irmãs com a paz do Senhor Jesus. E tirando o bebê, estamos... E o pastor, tirando o bebê e o pastor, estamos em peso. E o Alex e o Davi. Nossa, quanto homem. Eu ia falar que estava em peso feminino, mas não estamos não. Porque tem 4 homens aqui para... Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu agradeço ao Senhor. Como eu estava com saudade de estar aqui nesse culto, irmãos. Como eu estava com saudade. Eu não pude vir por umas semanas atrás, por conta de umas dificuldades com o Davi. E eu não pude estar aqui, como me fez falta. Então, quando a gente vê assim uns rostinhos mais conhecidos, é tão gostoso estar aqui, né? É tão bom. Se a gente pode, se a gente está em casa, se a gente não tá tranquilo, por que não vir buscar a palavra do Senhor? Só porque tem poucas pessoas? Não, porque o Espírito Santo fala da mesma forma. Eu creio assim. Ele fala comigo, ele fala com você, ele fala através de mim e para mim. Então isso é bênção. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui, por eu estar aqui. E para você que está nos assistindo, fique ligado, porque às vezes não, Deus tem uma palavra de renovo, de esperança. Talvez você está deprimido, não consegue enxergar uma saída. Mas Deus tem a última palavra, porque Ele está no controle de tudo. Ele é soberano, como acabamos de cantar. Ele é poderoso e não há ninguém acima do seu poder. A última palavra é sempre dele. Vamos inclinar nossa cabeça e vamos orar para que Deus fale conosco através dessa palavra simples, mas que Ele fale conosco. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença para receber a Tua palavra, Pai. Nós já Te adoramos através dos louvores e os nossos corações estão abertos para receber o que o Senhor tem separado para nós nesta tarde, Pai. Nos abençoa, em nome de Jesus. Coloque as palavras do Senhor na minha boca, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo a falar com a Tua igreja, a falar comigo nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. A mensagem que eu vou trazer para as irmãs, na verdade eu tinha um esboço todo pronto, e foi lavando louça. É tão gostoso quando você está fazendo algum serviço doméstico e que você começa a conversar com Jesus. Aí fazendo o serviço e a conversar, aquilo que não deu certo, aquilo às vezes até chorar. E eu estava lavando louça, mais de um mês atrás, e Deus falou no meu coração: se não fosse eu. Se não fosse eu. E aí Jesus começou a trazer tudo na minha cabeça. Tudo que Ele já fez na minha vida. Tudo. Livramento, cura, bênção, porta de emprego e tantas outras coisas. Ele foi trazendo na minha cabeça. E daí eu comecei a falar com Jesus: Senhor, e se não fosse o Senhor? E se não fosse o Senhor para intervir naquele relacionamento antigo que eu estava, que era só sofrimento, briga, era só dor, mas Ele interviu e colocou o meu marido na minha vida, uma outra pessoa, uma nova criatura, uma outra pessoa, para me fazer feliz. E se não fosse o Senhor, quando eu perdi as crianças, os bebês, e eu estava totalmente deprimida, jogada quase à depressão, só não caí na depressão porque Jesus estava comigo. E se não fosse Ele, pessoas orando por mim. E isso Ele foi colocando no meu coração tanta coisa, cura. Essa porta aberta quando eu estava desviada no mundo, que eu saí da central e fiquei perdida, procurando uma igreja, mas aí nesse caminho o diabo usou isso e me desviou dos caminhos do Senhor, eu me desviei. E aí Deus abriu essa porta, esta igreja, esta casa de oração. Mas foi Jesus de novo, e se não fosse Ele. O que teria acontecido comigo quando eu estava desviada e voltei a beber? O que teria acontecido comigo? Porque nessa época que eu perdi os bebês, eu não estava com Jesus, eu estava afastada dos caminhos dele. Por isso que eu sofri mais, porque eu estava afastada. Mas aí Jesus tem uma forma, chega a ser estranha de trabalhar, porque a gente não entende porque dói muitas vezes. Só que nessa dor Ele está nos ensinando tanta coisa, tanta coisa. E a experiência assim mais clara de que Jesus estava ali do meu lado foi real, foi incrível. Foi a semana passada. Eu nunca tive uma experiência tão ruim e ao mesmo tempo tão boa. Tão ruim
Porque eu consegui ver o próprio diabo dentro da minha casa. O diabo me mostrou, o Davi estava o Davi é uma criança especial, ele tem autismo. E ele estava numa crise assim, imensa, que eu nunca tinha visto ele daquele jeito. E daí eu fui ficando exausta, e perguntando para Deus por quê, e me questionando. E o diabo falou assim para mim. Eu saí do quarto, deixei o Davi sozinho, sentei no corredor do meu apartamento e foi bem para o rumo da cozinha. E daí o diabo sugeriu, ele falou bem assim, irmãos, foi claro, acaba com isso logo. Mata o menino e se mata. Você resolve o problema. Porque o diabo, ele faz isso. Com crente, com não crente, ele faz isso. Ele está o tempo todo sugerindo. É aí que entra o orar sem cessar, a vigilância e clamar o sangue de Jesus. E foi o que eu fiz naquela hora. Eu não tinha forças para repreender, mas eu tinha força para clamar o sangue de Jesus. E foi esse sangue que fez eu me acalmar, que levou embora aqueles pensamentos e que repreendeu o diabo naquele momento. Então, às vezes, a gente não entende as tragédias que acontecem nos lares, mulher que mata marido, ou vice-versa, e tantas tragédias que a gente vê pela televisão, é a sugestão do diabo. E a diferença, qual foi? Se não fosse Jesus. O que teria acontecido se não fosse Jesus? O que teria acontecido na sua vida se não fosse Jesus? Para o momento que você ficou desesperada, ia tomar uma atitude, agir, tomar as mãos pelos pés e tomar uma atitude impensada pelo calor da emoção. O que seria de mim e de você se não fosse esse Jesus? Para conseguir esperar, para conseguir suportar cada ataque, cada investida do nosso inimigo. Você pensa que ele está feliz que você está aqui nessa tarde? Às vezes ele coloca na sua cabeça, você vai lá naquele cultinho, com a igreja vazia, que às vezes não é um pregador de fora, não tem uma banda toda, ele coloca uns pensamentos bobos, porque ele tenta travar o que Deus tem pra gente. E quantas vezes Deus fala na simplicidade, não precisa muito não. Não precisa muito. E Deus estava falando comigo na hora que eu estava lavando louça, na simplicidade. Eu só comecei a dialogar com ele. Eu não estava, na verdade a oração é um diálogo, mas eu estava meio que desabafando com ele, conversando. Senhor, por que se fosse assim? Eu não estava nem orando, chorando, eu estava dialogando. Se fosse assim, pai, seria diferente, tal. E aí Jesus começou a me falar, e se não fosse eu? E aí Deus foi trazendo a mensagem na minha cabeça, foi trazendo, aí eu falei, Senhor, eu preciso parar de lavar a louça para registrar isso, senão eu vou esquecer. Então algumas coisas ficou encucada, e algumas eu tive que registrar. Na verdade, essa mensagem não tem um versículo central. Eu vou ler um que foi o que me chamou mais a minha atenção, mas tem vários pontos, vários versículos, e eu nem vou pedir para você abrir a sua Bíblia, mas depois eu vou dar a referência desse principal, mas está tudo lá na Bíblia e são histórias muito conhecidas, que todos nós já cansamos de ouvir. Lucas 8, 25, a história de Lucas 8, 25, fala da tempestade em alto mar, que Jesus saiu com os discípulos, né? Lucas 8, do 22 ao 25 é o que eu coloquei aqui. Então, vou esperar os irmãos abrirem. Vou pegar do começo, não vou atropelar as coisas não. Porque a parte central que eu quero falar com vocês está no versículo 25. Mas vamos começar do 22. Certo dia, Jesus disse a seus discípulos, vamos para o outro lado do mar. Assim entraram num barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu num sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando, mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou, tudo se acalmou. E então ele lhes perguntou, que é o que eu pergunto para você nessa tarde, e eu pergunto para mim mesmo: onde está a sua fé?
Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: quem é este homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem. Então, o versículo central dessa mensagem é: onde está a sua fé? E daí Jesus foi me falando, e se não fosse eu, tal, foi falando. E aí ele me levou a algumas histórias da Bíblia que me chamaram muita atenção. Que é, por exemplo, a cura do filho do oficial. Jesus estava viajando na Galileia e tinha um dos oficiais lá com um filho enfermo, que estava em outra cidade, que estava em Cafarnaum. E aí o oficial, em João 4,49, no versículo 50, ele fala assim, no 49 mesmo ele fala: o oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns dos seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que o seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar. E eles responderam: ontem à tarde, a 1h, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E aí eu estava pesquisando. De Cafarnaum a Galileia, são 14 horas. Então, imagina esperar 14 horas. O homem teria que esperar 14 horas para ver alguma coisa acontecer no filho dele. Mas ele creu. Ele não esperou as 14 horas, ele creu naquela hora já. E naquela mesma hora o Espírito Santo já curou o menino lá. Então, às vezes acontece isso com a gente. Às vezes você está aqui nessa tarde, e quando você chegar na sua casa, o milagre já está lá. Porque você clamou e você creu. Às vezes você vai chegar na sua casa, vai ter a correspondência lá debaixo da sua porta, ou na caixinha do correio. Vai ter uma ligação perdida lá. É a porta de emprego. Vai ter N situações que você pode chegar na sua casa, o milagre já vai estar lá. Porque onde está a sua fé? Como aquele homem, ele creu nas palavras de Jesus. Ele não precisou viajar às 14 horas. E ver o menino, encontrar com o menino vivo. Outra história que também me chama a atenção é da cura do paralítico do tanque de Betesda. Quantos anos? 38 anos ele ficou lá esperando as águas se agitar para ele ser curado. Jesus chegou, viu uma palavra, ele já pegou a muleta dele e já saiu andando. Fé, ele creu. E nessas duas histórias, se não fosse Jesus. Quantos anos será que essa pessoa lá do tanque de Betesda estaria? Quantos anos mais ele ia esperar? Ele já havia esperado 38 anos. Se não fosse Jesus. Se não fosse Jesus para curar o filho do oficial, talvez ele chegaria e encontrar um menino morto. Outra história é da cura do endemoniado, lá em Marcos 9,17. Que ele espumava pela boca, o diabo jogava ele no fogo, jogava ele na água, tentava matar ele. O menino era surdo, mudo, não falava desde a infância. E aí isso me chamou a atenção, porque Jesus pergunta para ele há quanto tempo ele está assim. E aí o pai responde: desde a infância. E aí nessa mensagem, vou ter que ler, porque essa mensagem falou, esse versículo falou demais comigo. Marcos 9, do 17 em diante. Eu vou ler o 21. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Aí o pai vai responder: desde a infância. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus pergunta: se podes? Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Isso me chamou a atenção, porque às vezes eu creio no milagre do meu irmão,
E às vezes eu até falo bênçãos e falo, não, tenha fé, tenha esperança, vai acontecer, você vai ver, a porta vai se abrir, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai salvar, mas para mim mesmo, eu não creio. E esse homem foi honesto. Ajude-me a vencer a minha incredulidade, porque muitas vezes Deus não age porque a gente é incrédulo, porque a gente não tem certeza se o Senhor pode. E a gente declarou, poderoso Deus, não há quem tem poder maior que o dele. Ele controla tudo e todos. Ele rebaixa, ele abate, ele levanta. Ele é Deus. Por isso que ele perguntou para o homem, se podes? Então ele falou para o homem que ele tinha que crer. Em Lucas, que é o que eu abri a mensagem, Lucas 8:22, da tempestade. E aí quando Jesus despertou e as ondas se acalmaram, o vento cessou. Aí Jesus perguntou para os discípulos, onde está a sua fé? Essa é a pergunta de hoje. E cruza com a mensagem da pastora Lucivânia de domingo de manhã. Que bênção de mensagem. Só que ela só mudou a forma de perguntar. Onde você tem colocado os seus olhos? Onde estão os seus olhos? Seus olhos estão no problema? Onde está a sua fé? No médico? No juiz que vai assinar lá a petição? Naquela ligação que a pessoa falou, você não serve para esse cargo porque te falta isso. A sua fé está nessas coisas? Ou está no Deus que tem todo o poder e toda a autoridade para fazer o que Ele quer, na hora que Ele quer? E tem a mulher adúltera, em João 8, que fala da mulher adúltera. Pegaram ela em adultério. Naquela época, na lei de Moisés, as mulheres adúlteras deveriam ser apedrejadas. E daí Jesus faz aquela pergunta, que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o que eu aprendi? E aí todo mundo ficou quietinho. Todo mundo foi embora. A mulher não foi apedrejada. O que eu aprendi nesse texto? E se não fosse Jesus? E se não fosse Jesus, para fazer com que aqueles homens que queriam tacar as pedras, se autoexaminasse e falasse assim, peraí, ela pecou, mas eu também já pequei. E para Deus não tem pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. E Ele perdoa os nossos pecados. Então quem somos nós para julgar ou apedrejar alguém que pecou? Nós também pecamos. E Jesus foi maravilhoso naquele momento, que fez com que as pessoas refletissem. Que quem não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra. E ninguém atirou, porque todos nós pecamos. E se não fosse Jesus na situação ali, seria uma grande hipocrisia, porque a mulher iria morrer apedrejada, e todos que a apedrejaram tinham tanto pecado quanto ela. Talvez até adúlteros tinham ali no meio. E aí nessa passagem, Deus me ensina que para a gente não julgar, porque a gente está numa igreja, e eu já ouvi muitas mensagens, às vezes os irmãos já ouviram, igreja é lugar de gente doente, que a gente precisa ser sarado todos os dias, curados e libertos todos os dias. Se um irmão falha, ore por ele. Se coloque no lugar dele e ore, porque a pessoa está sofrendo. Então, não julgue, porque a palavra diz que na mesma medida que julgares, você também será julgado. E se não fosse Jesus para fazer tudo isso, para falar tudo isso para a gente? E se não fosse Jesus para nos dar força, para colocar paz no nosso coração? E se não fosse Jesus para te fortalecer e te renovar e fazer com que você consiga chegar até a igreja? Porque às vezes é uma luta tremenda para conseguir sair da cama, para vir até a igreja. Porque o espírito que luta contra nós, tudo que ele não quer te ver aqui. É tudo que ele não quer. Mas aí é aquela guerra entre Deus e o diabo, mais uma vez.
E se não fosse Jesus? E se não fosse Jesus sofrer tudo aquilo que ele sofreu na via dolorosa, injustamente, sem merecer, dor de humano, dor mesmo, ele não era espiritual, ele era um ser humano, homem, ele foi cuspido, ele foi humilhado, zombaram dele, ele foi chicoteado, ele carregou um peso, uma cruz pesada, ele sofreu todas as dores, para que a gente pudesse estar aqui hoje, e ter acesso ao Senhor. Era tudo que o diabo não queria, era que o véu se rasgasse, e o véu se rasgou, quando Jesus entregou ao Pai o seu Espírito, por amor a mim e a você. E se não fosse Jesus, ele poderia ter caído na sugestão de Satanás. Eles não valem nada, você vai fazer esse sacrifício por eles? Amanhã eles já vão esquecer de tudo que você fez. É assim que ele fala. É assim que ele falou para Jesus. E é assim que talvez ele tenha falado para a gente. Você vai na igreja? Você vai louvar? Você vai ofertar? O que você vai fazer na igreja? Você não está sofrendo? Olha isso, a luta, quanto tempo? Deus não está te vendo? Ele não está te vendo, ele não está te ouvindo. Você vai fazer o que na igreja? Para de ser boba. Vai se divertir. Vai lá tomar a sua cervejinha, curtir com seus amigos. Vai lá, compromisso com Deus, ele não está nem aí com você. Tudo sugestão do diabo. Igual ele sugeriu para Jesus, desiste. Mas o que Deus me fala nessa tarde, e o devocional que eu li hoje, fechou a mensagem como eu gostaria que fechasse. E o pastor Sandro iniciou uma palavra em Ezequiel falando da esperança. E eu vou fechar com esse devocional. Não desista de Jesus. Não desista de Jesus. Porque se não fosse Ele, coloca isso sempre na sua cabeça. Quando você estiver fraco, quando você estiver sem forças, fala, Senhor, tá difícil com o Senhor, mas imagino sem o Senhor eu não vou conseguir não. Imagina sem Jesus. A gente não chega, irmãos. A gente toma atitudes erradas, precipitadas. A gente age pelo impulso, pela dor. A gente se revolta. A gente compara a nossa vida com outros que estão lá fora e que não está nem aí. A Bíblia fala para a gente não fazer isso, não comparar a nossa vida. Você foi escolhido, você foi chamado pelo Senhor. O Senhor morreu por cada um de nós, então não desista dele não. Não desista dele. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Jesus, Ele é a nossa esperança. Ele é a esperança para o nosso problema. Ele é a esperança. Olha o que fala hoje, exatamente hoje. E hoje é o dia da conscientização do autismo. E aí a palavra, eu chorei na hora, porque Jesus me deu essa palavra, esperança. E é tudo que a mãe de um autista precisa. É esperança. Eu tenho esperança de que Deus pode fazer um milagre. Se Ele quiser curar, Ele pode. Mas se Ele não quiser curar e quiser usar a vida do nosso filho assim, Ele pode usar. E Ele vai fazer isso para a glória do nome dEle. Eu creio. Esperança é a palavra-chave. Esperança. Traga à tua memória aquilo que te traz esperança. E o devocional de hoje está em Romanos 4,18. A palavra esperança vem do latim, esperare, que significa ter que esperar. De acordo com o dicionário, esperança é a confiança de que vai acontecer aquilo que você deseja. Alguém ou algo em que se confia para obter o que se deseja. Há palavras cujas definições são ligadas à segurança, como certeza. Então, esperança é certeza, é confiança, é convicção, é promessa, expectativa, desejo, otimismo, fé.
Com base nesses critérios, nós acreditamos que a esperança não é apenas um estado de espírito, mas é uma atitude perante as circunstâncias da vida. É uma determinação a esperar o melhor do futuro, como uma atitude segura e confiante. Por isso, ainda que o momento seja de derrota, a esperança pode ser renovada, trazendo esse tipo de fé como aquela que habitou em Abraão, que acreditou na esperança contra toda a esperança. Romanos 4, 17 e 18. Isto significa que, ante o fracasso das expectativas humanas, ele confiava em Deus. Sobre quem, ou em que se baseia a sua esperança? Esperança, tenha esperança. Tenha esperança, alimente a esperança. Traga na sua memória tudo que Jesus conquistou na cruz, tudo que Ele já fez por você até hoje. Coloque essa mensagem. E se não fosse Jesus naquela situação, hein? E se não fosse Jesus? Que os irmãos possam meditar nessa palavra quando vier a fraqueza, quando fica tudo nublado, quando fica tudo difícil. Tenha esperança. Coloque os seus olhos naquele que pode todas as coisas. Jesus pode todas as coisas. Reflitam esse louvor. Esse louvor fala quem é o nosso Jesus. No início eram as palavras, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo este nome é! Ó, quão lindo este nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo este nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo este nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos
A gente vai encerrar essa mensagem e depois com a oração com um vídeo que resume: e se não fosse Jesus? You. Look at your Veja eyes. os seus olhos, olhe Look at para them. eles. Speckled, Salpicados, coloridos, colorful. Each one cada unique. único. And I created every one of them. I created Eu every criei tudo. the universe Universo, and you. I gave you your minha personality. personalidade. I made you Eu pure, te fiz puro, complex. complexo. And every day E todo dia I eu te give you dou vida. life. I love Eu you. te amo. But something happened. Mas algo aconteceu. You cheated Você on me me. traiu. You didn't trust me. Você não confiou em mim. You sinned. Você pecou. You cut yourself off from Você se me. desconectou de mim. And although you're still E apesar de alive, estar vivo, you were slowly dying. você está lentamente acabando. So you looked for other Então você things. procura por outras coisas To fill the void. para preencher o vazio. But nothing Mas works. nada funciona. It just kills you faster. Só te faz morrer mais rápido. And it separates us more and more. What are you searching O que for? você está procurando? I don't want you to die. Eu não quero que você morra. I created you, Eu te criei para não ser Not to be assim, destroyed, pra não ser destruído, but to know para me. você me conhecer. So I became one of Então eu me you, tornei um de vocês. a fragile Uma criação creation. frágil, I was tempted, tentado, but I never mas eu nunca sinned. pequei. I came to save Eu vim you. para te salvar. You have so many sins, and they have a Mas cost. havia um preço. Someone has to die, Alguém tinha que morrer. you Ou eu. or me. So I took on your Então eu sin tomei todos os seus pecados. and traded in my life for yours. And I Eu died morri em seu in lugar. your place. Because I love you. Then Então, I rose from the dead. ressuscitei dos mortos. I am the way, the truth, Verdade. and the life. I am Sou Jesus. Jesus. I'm not here to E eu não condemn estou you. aqui para condenar. I came to bring you back to De life. volta à vida. Rely on me. Confie em mim. I will Eu te forgive you perdoarei. and give you Te eternal darei a life. vida eterna. I love Eu you, te amo. and I did all of Tudo this isso para ter um to have a relationship with you. Will you follow me? Você me seguiria? Então é isso, irmãos. E se não fosse o sacrifício de Jesus? E se não fosse o Senhor? Então não desista de Jesus, não. Tem hora que a gente tem vontade de largar tudo. Tem hora que parece que a gente não vai aguentar. E eu posso afirmar com todas as letras que Jesus pode tudo. Desde as coisas mais bobas que a gente pode achar boba, Ele age. Até as mais difíceis, ao nosso ponto de vista, Ele age. Não se esqueça, sempre que vier, agora eu gravei isso, Jesus colocou isso em mim. A hora que vier a fraqueza,
E se não fosse Jesus? A irmã Juliana vai orar por nós. Então que você medite sobre isso, grave isso, coloque no seu coração e não deixe o diabo roubar isso de você. Que Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Se coloque de pé e feche os seus olhos. Que palavra abençoada. Tenho certeza que você sairá dessa tarde com o coração cheio do Espírito Santo e pensando, onde está a sua fé? Onde você está colocando a sua fé? Ai, Espírito Santo de Deus, nos colocamos perante a sua presença nesta tarde, ó Deus. Pai, muito obrigada, Senhor, por ter, Jesus, se entregue naquela cruz por nós. E ao terceiro dia ressuscitado, Senhor, para nos dar o direito da vida eterna. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Obrigada porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, porque nós temos o privilégio de tê-lo ao nosso lado todos os dias. Se não fosse o Senhor. E nós sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, mas a escolha é nossa de estar contigo todos os dias. E que nós vamos escolher a partir de agora estar contigo todos os dias e ter fé em Ti e confiar 100% em Ti, porque o Senhor é Deus que pode todas as coisas. O Seu nome é poderoso, o Senhor é grandioso e está sentado no alto e sublime trono. E reina sobre as nossas vidas. Pai, que todo o vazio do nosso coração seja preenchido pelo Seu amor. Que toda seta de Satanás agora caia por terra em nome de Jesus. Que toda sugestão do diabo caia por terra em nome de Jesus. Que as nossas mentes sejam revestidas pelo Teu poder. Que venhamos nos encher de Ti, ó Deus. E quando o dia mau chegar, nós vamos estar preparados, ó Deus. Preparados, firmes na rocha. E Satanás não vai vencer, porque nós somos Teus, ó Deus. Nós pertencemos ao Rei dos Reis. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. E Satanás, você perdeu mais uma, porque nós pertencemos ao Rei dos Reis. Nós somos do Deus vivo. E você está derrotado. Já foi derrotado há muito tempo. E não vai vencer em nossas vidas com suas mentiras, com seu lixo. Porque o nosso coração está sendo preenchido agora com a glória do Senhor. E vamos transbordar para a glória do Seu nome. Muito obrigada, Senhor Jesus. Pai, continua abençoando, Senhor, a vida da Elaine, de sua família. Continua enchendo aquele lar com a Sua graça e com a Sua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, continua usando, Senhor, essa família, Pai, como instrumento do Senhor na Sua obra. Nós Te louvamos, ó Deus, por essa família abençoada, que sempre tem, Senhor, uma palavra amiga, que sempre tem nos ensinado, sempre tem algo para o nosso coração. Continua usando, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos leve em segurança, nos guardando e nos protegendo, nos livrando de todo o mal, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, viemos guardar a Sua palavra em nosso coração e meditar nela de dia e de noite, ó Deus. E que nunca viemos nos desviar e nos afastar de Ti, para a glória do Seu nome. Obrigada, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Dê um abraço no seu irmão e vai na paz do Senhor Jesus.